Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês de Geografia Física, uma aula dando continuidade aos conteúdos que a gente elencou como conteúdos de atmosfera, né? Então, nas aulas anteriores a gente colocamos uma aula introdutória sobre o que seria a atmosfera, depois colocamos outra aula falando sobre os fatores que interferem no clima, né, os fatores climáticos, e hoje vamos debater em si os tipos de clima, né, os tipos de clima no geral, depois a gente dá uma pingadazinha para o Brasil, né, quais são os climas que atuam no Brasil. Sem mais delongas, pessoal, nós temos aqui, como vocês percebem, o clima que a gente vai chamar de clima equatorial. Lembra lá do fator climático, né? Lembra do fator climático, altitude, distância em graus de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador, não é? Lembra disso? Então tu vai lembrar que a radiação solar ela vai bater mais forte nas regiões equatoriais, né? Essas regiões equatoriais. Então, se quando a radiação solar é mais forte na região equatorial, eu posso dizer que quanto mais próximo da linha do Equador, maior será a minha temperatura, não é? Então, essas áreas, como vocês colocam aí, né, são áreas de baixa latitude, né? Área de latitude baixa, ou seja, distância em graus para a linha do Equador, e está bem próximo, né? Baixa latitude, altas temperaturas, né? Como vocês percebem, altas temperaturas e altos índices pluviométricos, né? E o que são índices pluviométricos, pessoal? É a quantidade de chuva, né? A quantidade de chuva durante o ano. Por que é alta? Horas. Radiação solar forte, vaporização forte, muita precipitação, né? Muita chuva. Certo? Então, como vocês percebem aí, pessoal, eles sofrem a influência dos ventos alísios. Aí tu vai voltar lá na aula de fator climático, né? Aqui, pessoal, uma área de baixa temperatura, né? Uma aula de alta temperatura. Uma área de alta temperatura é uma área de pressão atmosférica baixa. Né? Se a pressão atmosférica da região equatorial é baixa, vai vir ventos para cá, né? Ventos que estão na região tropical, né? Nos trópicos de Câncer e no trópico de Capricórnio, regiões mais frias. Então esses ventos, devido ao movimento da Terra, né, vão ser sempre nesse sentido, né? Então vão trazer muita umidade para essa região equatorial, né? Muita umidade, muita chuva. Como vocês percebem, favorece a formação de uma rica biodiversidade, calor e umidade, né? Então aqui a gente tem a região equatorial, a gente vê aqui no mapa, região brasileira, região aqui da Colômbia, do Equador, né? Muita floresta na África e essa região aqui do sudeste asiático, né? Do sul da Ásia, né? Essa região é que a gente chama de clima equatorial, muita chuva, né? Aqui a gente tem até as monções nas regiões africanas. Beleza, pessoal? Então, continuando, a gente vai ter como clima tropical. Lembra, nunca esquece, latitude, fator climático, né? Então, o primeiro clima que eu estava falando para vocês era o clima da região equatorial. Agora a gente vai ter o clima das regiões tropicais. Quais são as características desse clima, pessoal? Áreas pouco afastadas da linha Equador, né? E próximas dos litorais, né? Aí tu vai lembrar um pouquinho do clima ali da região sudeste, da região parte da região da zona da mata pernambucana, não é? Onde é o clima chamado de clima tropical úmido. Quando a gente for falar um pouquinho dos climas brasileiros, vocês vão ver no mapa, não é? Então, características: pouco afastada da linha do Equador, né, nas regiões já tropicais, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, e próximas aos litorais. Também quente e úmido, e rica biodiversidade, tanto de flora como de fauna. Lembra da Mata Atlântica, volta lá na aula de biosfera, tu vai lembrar da Mata Atlântica, né? É uma área que está sobre o clima tropical. E lembrando, na aula de biosfera eu expliquei para vocês, pessoal, que o clima ele intensifica, né? O clima ele altera, o clima ele está diretamente ligado com a biosfera, com a vegetação, né? Então presente, como vocês percebem aqui, ó, na região da América do Sul, Central, África e na Ásia, né? Esses climas tropicais. E o outro clima tropical que a gente pode trabalhar também aqui, de um lado tinha o clima tropical úmido, né? E agora eu tenho o clima tropical semi-úmido ou continental, que ele é mais característico da região do Planalto Central brasileiro, sempre pingando um pouquinho para os climas brasileiros, né? Ele é muito comum na região do Planalto Central brasileiro, chamado de clima continental. Aí tu vai diferenciar os dois, pessoal. Volta para cá, ó. Esse clima tropical úmido, ele é mais próximo das regiões litorâneas, né, do litoral, e o clima tropical semi-úmido mais próximo do continente, né? Aí lembra, fator climático, massa de ar.
né? Massa de ar tropical atlântica, ela é úmida. Massa de ar tropical continental, ela é seca, não é? O que contribui para o clima não ser úmido, ser semi-úmido, né? Por que semi-úmido? Porque a gente vai ter já o outro clima que vocês vão entender para diferenciar desse, né? Então caracteriza-se por apresentar chuvas concentradas no verão e secas no inverno, né? Chuvas no verão e secas no inverno. Vegetação de savanas e cerrado, né? Savana africana, lembra? E o cerrado brasileiro, a região do Planalto Central brasileiro. Áreas exploráveis pela agricultura comercial, né? No Brasil demais, o agronegócio ele se concentra nessa região. Se ainda tiver dúvida, volta lá na aula que eu coloquei para vocês, a aula de questão agrária, né? Que a região do Cerrado está sendo toda substituída para plantio de cana, de milho, de soja, né? Na região centro-oeste brasileira e já está chegando ao nordeste e ao norte, certo? Agora sim, o clima tropical de altitude, né? E diferenciar clima tropical de altitude para o clima de montanha, que a gente vai falar depois, né? É o clima tropical que possui temperaturas amenas, né? Lembrar, temperaturas amenas, pela influência da altitude e apresenta maior pluviosidade anual, ou seja, tem mais chuva durante o ano do que o clima tropical semiúmido. Vegetação típica é a Mata Atlântica e os campos de altitude. Pessoal, aqui a gente pode falar a região do Mar de Morros do Sudeste, né? A gente tem a região de Campo de Jordão, São Paulo. E no Ceará a gente tem a cidade de Ubajara, a gente tem a cidade de Viçosa, tem a cidade de Tianguá, né? Que são regiões desse tipo de clima aqui, o clima tropical de altitude. Beleza? Outro clima, pessoal, o clima de monções, né? Aqui muita influência dos ventos alísios também, não é? Lá na região do Sudeste Asiático, né? Esse clima é quente e apresenta um regime de chuvas muito forte, né? Muito forte. Sendo assim, o verão é chuvoso, né? O plantio, como vocês percebem, plantio de arroz, aqui se caracteriza pelo plantio de arroz nos países como Tailândia, Indonésia, China também, né? Índia. E marca a estação de estiagem na colheita do arroz. A vegetação predominante é florestas densas e savanas, já bastante alterados pela intervenção humana. Beleza? O outro clima que a gente pode trabalhar aqui com vocês é o clima desértico, né? Aqui não tem nenhum que muito falar, né? É um clima muito seco, né? Muito seco e quente, né? Seco e quente. Eles caracterizam sobretudo por apresentarem baixos índices pluviométricos, ou seja, pouca chuva, né? Tem região que praticamente não chove mesmo. Vegetação e umidade acabam determinando uma grande amplitude térmica. Agora lembrar, o que é amplitude térmica, pessoal? Amplitude térmica é a diferença entre o dia mais quente, né, a temperatura mais quente, para a temperatura mais fria, né? Então o que vai acontecer? Durante o dia a temperatura sobe lá para cima, né? Durante o dia a temperatura sobe lá para cima. Aí tu vai lembrar do outro fator climático que a gente colocou para vocês, né? Maritimidade e continentabilidade. Lembra, aqui ó, eu só vou ter continente, né? Eu só vou ter solo, eu só vou ter litosfera. O que vai acontecer? Durante o dia, esse solo, né? A litosfera vai ganhar muito calor. Se vai ganhar muito calor, a temperatura vai ser alta. Durante a noite, esse solo, essa litosfera vai perder muito calor, né? Então a temperatura despenca, né? Então existe uma amplitude térmica muito grande entre a temperatura mais fria para a temperatura mais quente, né? Isso é típica da região de deserto, né? Por isso que é comum as rochas lá, racharem no meio, né? Por causa do intemperismo físico, né? Quando esquenta, a rocha aumenta de tamanho, quando esfria ela diminui. E ela fica aumentando, diminuindo, até quando ela lasca no meio, né? Como se fosse um ferro que você fica fazendo isso, até ele quebrar, né? Pois a mesma coisa acontece com as rochas, né? Então é comum você ver várias pedras lascadas no meio, né? Pedras com aquele que a gente chama de intemperismo físico. Beleza? Então quais são essas regiões, pessoal? Como vocês veem aqui, o deserto de Gobi na China, Atacama no Chile, Patagônia na Argentina, né? O Saara na África, que não está aqui para vocês, né? A região do Chihuahua no Chile, né? Então são essas regiões de clima desértico. Beleza, pessoal? Mais para frente a gente tem um clima semiárido, né? Um clima semiárido. Aqui, pessoal, é um clima tropical também, não é? Aí eu vou vir aqui voltar vou voltar nesse clima aqui, ó, para diferenciar, que é o clima do cerrado, né? O clima semiárido, semi-úmido, não é?
E aqui eu tenho um clima semiárido, né, que é um clima quase seco, né, um clima quase desértico. Ele não chega a ser desértico, mas ele é quase desértico, né, que é comum aqui na região da Caatinga, né, e na África do Sahel. Ali também na África, um pouco abaixo do Saara, né. Então esse clima ele tem por característica ser seco, né, a vegetação ela é xerófita, aí vocês vão estar lá na aula de biosfera, vegetação xerófita. A vegetação ela vai ser arbustiva, né, muitos espinhos, né, e caracteriza-se por pouca chuva também, não é? É uma região de pouca chuva, porque é um clima quase desértico, como eu estou colocando aqui para vocês. Beleza? O outro clima é o clima mediterrâneo, né? Que como o próprio nome diz, né, está na região ali do Mediterrâneo e também em outras regiões. Ele ganhou esse nome por causa da região do Mediterrâneo, mas ele também é encontrado o tipo de clima em outras regiões, como vocês veem aqui no Chile, né, na África, Austrália, né, e na Europa, que não é na região Mediterrânea. Beleza, pessoal? Outra característica que a gente tem para colocar aqui, clima de montanha, diferenciado do clima de altitude, né? Temperaturas amenas. Aqui as temperaturas são muito baixas, né? Muito baixas mesmo, né? E onde se encontra esse clima de montanha? Ora, onde tem montanha, né? Onde tem soerguimento de terra. Volta lá na aula de tipos de relevo, né? Uma placa tectônica encontra na outra, a outra causa dobramento moderno, causa soerguimento de terra, formam-se montanhas, né? Como vocês veem aqui, a Cordilheira dos Andes, Serras Madras, Himalaia e a Cordilheira do Atlas, né, que está aqui no mapa para vocês. Ó. E vão lembrar do outro fator climático, altitude. Quanto mais aumenta a altitude, diminui a temperatura. Né? Então, nessas regiões extremamente altas, o clima é extremamente frio. Né? Formam-se geleiras, né? Onde os Alpes suíços, por exemplo, também, né? Onde as pessoas vão esquiar lá, é um clima muito frio. Né? Clima de montanha. Clima temperado, que é um climazinho mais ameno, né? Aí vocês vão lembrar aqui, ó. Clima equatorial, muito quente. Clima tropical, vai ter aquelas características da chuva, né? Como vocês viram lá. Aí tem as diferenciações, clima semi-úmido, clima úmido, clima úmido litorâneo, clima úmido continental, né? Um é mais seco, o outro é um é semi-úmido, o outro é úmido. E aqui a gente tem o clima temperado, que é entre as regiões polares e entre as regiões tropicais. Quais são as características dele, pessoal? Apresenta as 4 estações bem definidas, não é? Aquele negócio lá de inverno, verão, outono e inverno são só essa galera que usa, não é? Porque as 4 estações estão bem definidas nelas. Por exemplo, na nossa região aqui, que já é mais próximo da linha do Equador, é sol o ano todo, né? Então é calor o tempo todo, é verão, entre aspas, né? Porque não é verão, mas é verão o tempo todo. Características por apresentar as 4 estações, suas principais áreas de ocorrência no mundo em desenvolvimento são na América do Sul, na parte mais ao sul, né? Lá no Brasil encontra-se essa característica um pouco, né? Na região ali do clima subtropical, no Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná e Santa Catarina. E na Ásia, né? E a vegetação característica é a floresta de folhas caducas, né? Ou caducifólias, que é a mesma característica também da caatinga, né? Que também que são vegetações que perdem as folhas durante um ano, né? Vegetação que perde as folhas, não é perene. Lembra lá na aula de biosfera, né? Vegetações que perdem as folhas. Aqui o clima subtropical, que a gente vai ter como o Brasil aqui, nas regiões das matas araucárias, né? Você vai lembrar subtropical ser abaixo do trópico, né? Abaixo do trópico. Lembrando que o Brasil é uma área praticamente tropical, né? País tropical, como diz a música lá, né? Um país tropical. No entanto, eu tenho uma área que é abaixo do trópico, né? E essa área é a área do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem por característica climas mais amenos. Fator climático, massa de ar, atuação da massa de ar polar atlântica, né? Que faz com que o clima seja mais ameno, temperaturas mais baixas. Certo? Clima polar, subpolar, clima polar, subpolar e frio continental, né? Que são, como vocês percebem aqui, aqueles climas muito frios, né? Lá nas regiões polares, que vai ter por característica a vegetação de taiga, que é aquela vegetação conífera, muito parecida com essa vegetação aqui, ó. Só que ela tem a aparência de uma árvore de Natal mesmo, né? Vegetação de taiga, chamado. E a vegetação de tundra, né? Que são aqueles líquens, aquelas árvores mesmo pteridófitas, né? Usando o termo aqui da biologia, bem baixas mesmo. São apenas líquens que está ali sobre a região. Como vocês veem aqui, ó.
Em vez de eu ficar explicando sem dar a imagem, né? Vocês percebem aqui, ó. Isso aqui é o tipo de vegetação de tundra, chamado, né? Bem rasteira mesmo. Beleza? E taiga, como vocês falaram, vegetação conífera. Lembra? Árvore de Natal, trenó, Papai Noel, né? São dessas regiões aqui muito frias. Beleza, pessoal? E os climas que atuam no Brasil, pessoal, como eu prometi para vocês, vamos chegar aqui no clima nos climas brasileiros. Vamos voltar para cá, ó. Clima, cadê? Clima equatorial, né? Então lembra para cá, o clima equatorial. Onde se encontra o clima equatorial no Brasil? Ora, na região da floresta amazônica, né? Esse clima aqui é chamado de clima equatorial, né? Úmido, né? Muita chuva, muita temperatura, muito quente, tem aquela sensação de abafado, não é? Aqui a gente tem o clima, lembrar, eu tenho dois climas tropicais, não é? Eu tenho vários, né? Mas dois climas tropicais que um diferencia melhor do outro. Eu tenho o clima tropical continental, né? E é esse clima aqui que a gente tem, ó, que domina boa parte do Brasil, ó, clima tropical continental, e o clima tropical litorâneo, né? Clima tropical continental, clima tropical litorâneo. Qual é a diferença de um para outro? A diferença é que o clima tropical continental, que sofre o efeito da massa de ar tropical continental, que ela é quente e seca, ele faz com que esse clima seja quente e subúmido, né? Semi-úmido. Quente e semi-úmido. Já o clima tropical litorâneo, que sofre a atuação da massa de ar tropical atlântica, ele tem por característica ser úmido, por causa da massa de ar atlântica. Beleza? E esse aqui é o nosso clima semidesértico, né? Clima semiárido. Por que ele é semiárido, pessoal? Porque passa vários dias, vários meses sem chuva aqui. E por que não chove? Primeiro porque a massa de ar polar atlântica ela é barrada aqui, ó, pela Chapada da Borborema, né? Lembra lá da aula que eu coloquei para vocês dos tipos de chuva, chuva orográfica. A massa de ar bate na formação rochosa, sobe e chove toda ali na região da zona da mata pernambucana, né? E fica boa parte do agreste e o sertão sem chuva. Aqui, nessa região aqui, ó, no final da bacia sedimentar do Parnaíba, a gente tem a Chapada da Ibiapaba, que faz o mesmo trabalho aqui, não é? Impede que as massas de ar passem. E nessa região aqui do Ceará, ó, tem muitas cidades, né, que são muito frias, que vai ser aquele clima lá que eu coloquei para vocês, ó, que é o clima de altitude, né? Foi a cidade que eu falei do Ceará lá para vocês, ó. Cidade de Ubajara, cidade de Viçosa, né? Que está aqui na região de um oásis dentro do Nordeste, né? Muito fria, porque essa formação rochosa, né? Chapada da Ibiapaba, impede a penetração da massa de ar, né? Que faz com que as chuvas sejam bem amenas. Faz com que, devido à alta a área de baixa pressão, né? Faça com que praticamente essa massa de ar, quando massa de ar tropical continental, ela chegue aqui mais fraca também, não é? Ela praticamente não chega nessa região. Então, por característica, lembra da aula anterior de fatores climáticos, por característica que vai ter muito as chuvas convectivas, né? Não vai ter a chuva frontal e não vai ter a chuva orográfica, né? A gente vai ter por característica ter chuvas convectivas, beleza? E o outro clima, como eu coloquei para vocês, é o clima subtropical, né? Aqui eu tenho o trópico de Capricórnio, aqui eu tenho a linha do Equador, né? Então, o Brasil é um país que está praticamente numa área intertropical, né? Entre esses trópicos aqui, né? Entre o trópico de Capricórnio e entre o trópico de Câncer, né? Então a radiação solar é muito forte o ano todo, né? A gente só vai ter um clima que é um clima frio, que é justamente o clima subtropical, na região sul, onde está o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, certo? Então, no mais, pessoal, fechando os assuntos de atmosfera, eu queria só colocar para vocês esses fenômenos, né? Que são os fenômenos dos climas brasileiros e os climas no geral, né? Como eles atuam. E, posteriormente, eu postarei mais aulas aqui falando sobre a hidrosfera, como ela atua e interligando com esses assuntos que eu já falei para vocês. No mais, meu salve e fique com Deus.